A época do Natal é a época em que mais encontramos os canais de teologia fazendo abordagens sobre o tema, falando sobre as suas características históricas, a origem do Natal, o que é que o Natal representou e o que ele representa ainda hoje para nós, como festa cultural e como uma festa também cristã. Aqui nesse canal não é diferente e nós aproveitamos qualquer momento para que a gente possa pregar e falar um pouco mais sobre Cristo, sobre o seu nascimento e sobre a sua maravilhosa obra de conquista do pecador lá na cruz do Calvário. Esse é um canal de teologia que não tem o intuito de te transformar em um acadêmico, tem o intuito apenas de expor a minha opinião. Então, se você não é inscrito no canal, considere essa possibilidade e nos dê essa moral. Para esse vídeo eu quero falar um pouco sobre João, no seu primeiro capítulo, no versículo 14, que vai dizer: "O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho de Deus." A primeira coisa que nós podemos destacar, que a gente pode fazer uma vinculação com o Natal, é algo muito importante e que é o ponto central de toda festa natalina, que é o nascimento de Cristo. E esse nascimento de Cristo não é simplesmente o nascimento de um bebê, talvez em situações precárias, em uma manjedoura, talvez não seja realmente o drama de uma mulher que estava grávida e sem encontrar espaços em locais adequados para ter o seu filho. Mas o ponto central é que Cristo, ele é Deus, ele é o próprio Deus encarnado. E a primeira parte desse versículo vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O grande gesto de amor de Deus para conosco foi de enviar o seu Filho para se sacrificar e para morrer em nosso lugar. Mas antes disso, a humilhação de Cristo ela não iniciou-se lá na cruz. Ela iniciou bem antes, quando Deus, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se, assumindo a forma de servo. É o que vai dizer lá no livro de Filipenses. E Deus, ele abdicando do seu status de Deus, da sua glória, da sua majestade eterna e dos seus benefícios, ele veio, encarnou-se e se fez homem, abrindo mão de todos os seus privilégios e habitando como um ser mortal, mas que em breve ressuscitaria. A alegria do Natal e a maravilha do Natal é justamente saber que Deus ele se importou com a humanidade a ponto de enviar o seu Filho. Mas o versículo continua dizendo que ele veio, o Verbo se encarnou, cheio de graça e verdade. A importância que Deus achou no homem não era porque o homem tinha importância em si mesmo, mas foi por causa dessa graça, que é o favor imerecido, a ponto de fazer um próprio Deus se voluntariar e vir ao mundo e colocar em prática o seu maravilhoso plano, o plano de redenção, o plano que nos deu esperança e que salvou toda a humanidade e que se fez conhecido através da sua verdade, que veio junto com a maravilhosa graça do próprio Deus. O versículo continua dizendo que nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito Filho de Deus. Cristo ele veio, de fato, como o unigênito, significa dizer que ele era o único Filho de Deus. Mas quando Cristo morre e ressuscita, ele volta para o Pai como o primogênito. Porque aqui ele deixou vários irmãos, pessoas como eu, pessoas como você, que agora fazemos parte dessa grande família de Deus através do sacrifício de Cristo na cruz. Assim como Cristo subiu ao Pai com o corpo glorificado, um dia nós também teremos a glorificação do nosso corpo quando formos morar com Deus nas alturas. Tudo isso porque um ser divino olhou para a terra e colocou em prática o seu maravilhoso plano de salvação. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós não conseguimos encontrar nenhum vestígio de esperança a ponto de que haja alguma possibilidade de salvação em nós mesmos. Mas a salvação, ela vem por mérito de Cristo e da voluntariedade desse ser divino de habitar conosco. O termo habitar que vem nesse texto significa tabernacular. No passado, nós sabemos que Deus costumava estar presente junto ao seu povo em um templo, que eram feitos vários rituais, onde a presença de Deus descia de tempos em tempos para estar presente com o povo, para receber os sacrifícios, receber as ofertas. Mas quando Cristo morreu na cruz, o véu desse mesmo templo ele foi rasgado de alto a baixo. E agora nós temos um relacionamento pessoal com o próprio Deus e com o seu Filho, não precisando simplesmente estar em algum templo, mas Cristo ele se tabernacula, ele está presente conosco em qualquer momento.
basta que nós clamemos a Ele, basta que nós nos entreguemos por inteiro a esse Deus maravilhoso que propôs um relacionamento especial com o ser humano. Se esse relacionamento inicial não partisse do próprio Deus, jamais nós correríamos para Deus para procurarmos nos relacionar. Mas partiu dele, na eternidade, a ideia de estar conosco e de se oferecer como uma oferta voluntária. Quando nós paramos para pensar sobre a história de Cristo e do seu nascimento, voltando um pouco antes, quando da gravidez de Maria, e ela e José procuram um local para poder ter Jesus, para que Jesus pudesse nascer, eles não encontram locais vazios, nem locais apropriados para que Jesus pudesse nascer. O comentarista, teólogo reformado William Hendricks, ele vai comentar que aquelas pessoas não deram espaço para que Jesus pudesse nascer, não porque elas queriam de forma veemente demonstrar o seu ódio por Jesus Cristo, mas porque as suas casas e os seus estabelecimentos já estavam cheios e ocupados com outras coisas, com outras demandas, a ponto de não ter espaço para Cristo nem para o seu nascimento. Vez ou outra, o nosso coração também encontra-se exatamente como aqueles estabelecimentos. Temos tempo e temos espaço para várias coisas, para várias demandas do nosso dia a dia, seja algum trabalho, seja alguma festividade ou qualquer outra coisa. Mas quase sempre, em último lugar, em última análise, nós temos espaço para o nascimento do Filho de Deus em nosso coração. É tanto que a mensagem do Natal ela se faz relevante todos os anos. E às vezes para algumas pessoas talvez possa ser até uma mensagem enfadonha, porque geralmente no Natal são sempre os mesmos temas, são sempre as mesmas coisas. Mas isso porque o ser humano sempre precisa ser lembrado de que existe algo muito maior no Natal do que um peru assado, do que roupas novas, do que uma data puramente comercial e até mesmo do que a reunião de uma família, que é algo muito maravilhoso. Mas existe algo que transcende tudo isso, que foi o fato de ter Cristo nascido. E sabemos que é muito improvável que esse nascimento tenha se dado no dia 25 de dezembro. Isso é praticamente uma unanimidade entre todos os estudiosos. Mas o fato principal não é se acertamos ou se erramos essa data. O fato principal é que Cristo, ele nasceu, sendo dia 25 ou sendo qualquer outra data, ele nasceu e mostrou o seu amor ao vir ao mundo. É o que vai declarar o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 5, verso 8, quando ele diz que Deus ele prova do seu amor pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a reflexão é justamente essa, que você encontre um espaço, que você proporcione um espaço em seu coração, em sua vida, no seu dia a dia, para que Cristo ele possa nascer. E nascer de verdade, não apenas no Natal, mas em todos os outros dias do ano de 2025. Que a retrospectiva que você faça desse 2024 seja: Cristo encontrou algum lugar para nascer em meu coração? Porque Ele demonstrou o amor dele para conosco. Será que estamos também retribuindo esse amor? Será que o amor que Cristo mostrou para conosco está sendo de forma recíproca por nossa parte? E você reflita sobre isso. Que Deus abençoe e até a próxima.